Todo mundo tem seu lado stalker. Quando gostamos ou nos interessamos por alguém que não é do nosso convívio, é natural que a gente acompanhe suas redes sociais, por exemplo. Isso não é motivo de vergonha. Mas e se você estivesse na seguinte situação? Você gosta de alguém, mas ela não sabe quem é você. E se esse alguém for um homem muito bonito, legal e popular? Quando isso acontece entre um homem e uma mulher, há dois resultados. Ou eles ficam juntos, ou ficam separados. E se você vivesse em uma sociedade com bastante preconceito? E se nesse caso você também fosse um homem? Este é Yeonbum, e ele se encontra exatamente nessa situação. E é assim que a nossa história começa. Killing Stalking é uma comic sul-coreana escrita e ilustrada por Kug. Eu espero estar falando esse nome certo. Ela começou a ser lançada online em 2016 e ganhou o prêmio global de melhor comic pela Legend. A história segue Yeonbum, um jovem mentalmente doente com passado muito conturbado. Em seu tempo no serviço militar, ele conhece Oh Sang-woo e cria uma obsessão romântica por ele. A obsessão se torna tão grande que Yeonbum vira uma espécie de stalker de Sang-woo. No início da história, acompanhamos Yeonbum tentando invadir a casa vazia dele. Depois de quase ser pego pela polícia, nosso herói finalmente consegue entrar, e ele está livre para fazer as perversões que ele tanto queria. E se você já está achando isso tudo ruim o suficiente, é melhor se preparar, porque vai ficar muito, muito pior. Meu nome é Dara e sejam bem-vindos ao Dara.mp4. Killing Stalking é controverso desde o momento em que foi criado. Você deve conhecer inúmeros filmes e histórias que retratam relacionamentos abusivos e muitas vezes os romantizam. É complicado fugir disso quando a história acontece primordialmente no ponto de vista da vítima da situação. Então é preciso ter um certo cuidado. Se você já viu A Bela e a Fera e o horrendo novo filme da Netflix 365 Dias, você sabe do que eu estou falando quando eu menciono esse tipo de romantização. Contudo, enquanto essas e tantas outras obras querem vender uma história de romance em cima de sequestro e cativeiro, Killing Stalking deixa bem claro que, embora talvez não seja assim na mente doentia dos dois, a comic nunca foi sobre amor, mas sim sobre uma espécie de relação dependente de parasitismo de ambos os lados, em que Yeonbum vê em Sang-woo uma espécie de anti-herói não compreendido e Sang-woo vê em Yeonbum uma mãe. O complexo de Édipo é forte aqui e tem que acompanhar com atenção. A história começa efetivamente depois de Yeonbum encontrar uma mulher nua e amarrada no porão de Sang-woo e acabar se tornando seu prisioneiro. A história tem bastante gore e muitas cenas pesadas, então esse é o último aviso caso você queira parar de assistir o vídeo. Tudo bem, vamos continuar. Para impedi-lo de fugir, nosso antagonista resolve o problema de forma limpa e comedida. Quebra as pernas de Yeonbum, e a partir daí, ele fica fadado a viver com Sang-woo e somos finalmente introduzidos ao enredo. Killing Stalking possui 3 personagens principais. O protagonista, claro, é Yeonbum, nossos olhos e sentimentos na história. É para ele que você vai olhar pensando, mas o que você tá fazendo aí ainda? Sai daí agora! E ver que ele realmente tenta fazer isso, inúmeras vezes, mas é impedido de diversas formas, tanto por Sang-woo quanto por ele mesmo. Nosso segundo personagem principal é o Sang-woo. Tá bom, já entendi. Ele é um rapaz jovem, bonito e muito popular, especialmente com as mulheres. Ah, sim, eu já ia me esquecendo. Ele também é um serial killer, cujo vítimas, em sua maioria absoluta, são essas mesmas mulheres. Por toda a trama, ele apresenta fortes sinais de psicopatia e alguns outros distúrbios psicológicos. Seu desenvolvimento como personagem gira em torno de seus motivos por ter deixado Yeonbum viver e como isso vai afetá-lo em suas próprias decisões no futuro. Se você já leu Killing Stalking, deve achar que o terceiro personagem principal de quem vou falar é o policial. Mas na verdade não. Pra mim ele é apenas a cota policial que sempre tem em histórias coreanas, então eu vou deixar ele de lado. Mesmo que ele tenha sido muito importante para a trama, acredito haver ainda outro personagem que se sobressaiu mais ainda. Na minha opinião, o terceiro personagem principal de Killing Stalking é a casa de Sang-woo. Personagem é qualquer ser atuante de uma história ou obra, normalmente uma pessoa, mas pode ser um animal, ser fictício ou um objeto. Por se tratar da história de um refém e um sequestrador, a maior parte dos acontecimentos importantes acontece na casa, que acompanha de fundo toda a narrativa e é presente desde a infância conturbada de Sang-woo. É impossível imaginar Killing Stalking como Killing Stalking sem a casa, e é por isso que ela é um dos personagens principais da trama. Para ilustrar melhor o que quero dizer, pense em Hogwarts e a casa do velhinho de Up como personagens importantes que eles são em suas histórias. Algo que me chamou muita atenção em Killing Stalking e que o diferenciou de qualquer outra narrativa Ed de gore e psicopatas, além de ser um BL, ou seja, a história ser sobre um relacionamento entre dois homens, é a sua atmosfera completamente única. A atmosfera é a evocação de um ou mais sentimentos obtido através da reiteração de traços destes sentimentos em diversos elementos da narrativa. É uma técnica literária que tem em vista tanto envolver o leitor, quanto tornar mais evidente a relação entre certo sentimento e determinado trecho na narrativa. Boas histórias têm boas atmosferas, sejam elas românticas, assustadoras, felizes, tristes ou etc. E Killing Stalking faz isso com maestria, ainda mais com assuntos delicados que nem todo mundo consegue mexer bem. Para exemplificar o que eu quero dizer, vamos quebrar uma das minhas cenas favoritas na comic inteira, uma das poucas outras vítimas masculinas de Sang-woo.
Em seu cativeiro, Yonbun acorda com alguns barulhos. Então, alguém cai para dentro do porão. Um homem adulto está deitado e Sang-woo desce logo em seguida. Nosso antagonista amarra na frente de Yonbun e começa a falar como se nada demais estivesse acontecendo. Ele propõe um jogo, apostando na vida de Yonbun e a de sua nova vítima. É um jogo de cartas de polícia e ladrão, e quem acabar no final com Coringa, morre. Sem alternativa, os dois começam a jogar, e Sang-woo parece estar se divertindo com a situação que ele mesmo criou. E, depois de uma lenta tortura, Yonbun vence o jogo, tendo ficado com o último as. Sang-woo parabeniza por ter vencido. O treino. O round oficial começa. A tortura continua, e o outro homem parece estar levando a melhor. Sang-woo provoca Yonbun, sabendo que seu jogo é ruim, e volta a se sentar atrás do homem. Já à beira de um surto nervoso, Yonbun percebe que Sang-woo balança as mãos, tentando chamar sua atenção. Yonbun levanta o olhar e vê isso. O que, claro, é a forma que Sang-woo encontrou de dizê-lo qual carta deveria puxar, sem que o outro homem soubesse. Quando faltam apenas 2 cartas para acabar, Yonbun aguarda ansiosamente a ajuda de seu salvador, o que lhe é dado, de forma sutil, para a alegria louca de Sang-woo, que, enfim, sela o destino de Yonbun. Esse capítulo leva até o outro, onde Sang-woo obriga o policial a matar o ladrão, ou seja, o homem a matar Yonbun. Ou o contrário, mas isso não importa agora. Eu acho que deixei bem claro o que eu quis dizer com a atmosfera de Killing Stalking. O capítulo do jogo de cartas é intenso e assustador, porque não sabemos o que se passa na cabeça de Sang-woo. E quando ele parece indicar que só queria ajudar Yonbun, tudo vai por água abaixo, em um jogo mental lento e tortuoso. O background e as motivações dos personagens são tão presentes como qualquer outro elemento da trama. A infância de Yonbun não demora a ser contada, e logo descobrimos que ele vem de uma casa onde mora com a avó e o tio. Lá, seu tio o molestava constantemente e sua avó fechava os olhos para o que acontecia. Por outro lado, Sang-woo permanece mais tempo como uma incógnita, apenas como um vilão psicopata que odeia mulheres. É por isso que quando seu passado é revelado, é ainda mais chocante. Para mim, é a representação de que há, ainda, em Killing Stalking, um vilão muito pior que Sang-woo. E é a sua própria mãe. Meu Deus, como eu odeio essa mulher! Mas eu não quero contar exatamente qual é a dela, porque pode parecer que eu estou contando tudo o que acontece em Killing Stalking, mas esse vídeo inteiro é apenas a ponta do iceberg. Vamos só dizer que entre as coisas que ela faz, dar veneno de rato misturado na comida do marido e do filho é de longe o mais leve. Nas obras do leste asiático onde venho me aventurando, há algo que percebi ser bem decorrente. Uma coisa que eu chamo de moralidade cinza, ou seja, não há bondade absoluta nem maldade absoluta, mas personagens que transitam entre os dois extremos, ainda que inclinados mais para um do que para o outro lado. É diferente dos aspectos hollywoodianos que costumamos consumir. É claro que no caso de Sang-woo ele realmente é malvado, mas é possível vê-lo com outros olhos ao conhecê-lo melhor e simpatizar com a sua trágica jornada que parecia fadada desde o início. E é óbvio que simpatizar não significa concordar ou justificar todos os atos maldosos que ele fez contra todas suas vítimas, e principalmente contra Yonbun, que apesar de tudo, foi seu refém. Significa entender de onde veio grande parte desse seu lado quebrado. Dentre as incógnitas agridoces deixadas no final do enredo, algumas perguntas implícitas se sobressaem. Afinal, o que realmente diferia Sang-woo e Yonbun? Em toda aquela confusão, algo de sentimento havia sido desenvolvido de fato? Ou tudo se passava da ilusão psicótica e dependente deles? Em outra vida, eles poderiam ter sido felizes um com o outro? Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero ter despertado seu interesse, nem que seja só um pouquinho em Killing Stalking, que é sem sombra de dúvidas uma das minhas comics favoritas. Eu acho que isso tá bem claro. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os otakus que você conhece, que eu sei que você conhece. E a gente se vê na próxima.